Olá, que a paz de Deus esteja presente no coração de cada um de vocês. Como você pode perceber, hoje estou aqui num ambiente um pouco diferente, estou em Vila Velha, em um evangelismo, mas não podia deixar de compartilhar a palavra de Deus com você. Todos nós somos seres sociais, fomos criados por Deus para a comunhão e também para estar associar um com os outros. Há um pensamento que diz que nós não somos uma ilha no meio de um oceano, mas sim uma gota no meio do grande mar. Pensando nisso, então, a lição dessa semana vem como um título: um modo emocionante de se envolver. A autora e escritora Ellen White, ela diz o seguinte em um pensamento: a formação de pequenos grupos, como base no esforço cristão, foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Bom, se Deus nos criou como seres sociais, Ele então formou métodos, meios, para que nós não pudéssemos estar nos relacionando. E aqui, de acordo com as palavras, ela cita um método que nós usamos hoje, que são os pequenos grupos. O que são os pequenos grupos? Quero colocar para você aqui alguns pensamentos e o porquê dos pequenos grupos. Hoje, conhecido no meio adventista como os PGs. O que são os PGs? Bom, é um instrumento criado por Deus para o crescimento da igreja e também dos membros de forma individual. Os PGs são um meio de nós nos desenvolvermos espiritualmente. É um momento em que nós nos relacionamos, nos encontramos para nos relacionar de uma forma fraternal, desenvolver a capacidade de estar se interagindo um com o outro. É um momento de orarmos juntos, de interceder um pelos outros, pela igreja e pelos trabalhos missionários da igreja. É o momento de estudar a palavra de Deus juntos, compartilhar aquilo que Deus tem falado, cada um. No entanto, os PGs têm um grupo limitado, é entre 8 a 12 pessoas. E neste grupo, nós temos uma comunhão acolhedora, nós estamos ali para encorajar um ao outro e também poder trabalhar em conjunto, participar e compartilhar experiências. Mas você sabia que os pequenos grupos, os PGs, também é um local onde nós podemos ver ali que nós temos menos possibilidade de conflitos, menos apostasia e também dissidência, mas ao mesmo tempo mais solidariedade um para com os outros. Nós encontramos ali uma liderança positiva e não negativa, uma liderança compartilhada, onde atividades são distribuídas e são desenvolvidas, onde a nossa vida espiritual é nutrida, e ali também nós podemos ter uma resolução de muitos problemas, sabe? A colaboração, e desenvolvemos ali e descobrimos também os nossos dons. Mas acima de tudo, os PGs são um instrumento de Deus para a salvação de pessoas. Olha, o verso para o nosso estudo dessa semana, ele se encontra em Mateus, no capítulo 9, no versículo 37 e 38. E nos diz o seguinte: e então se dirigiu a seus discípulos, aqui Jesus se dirigindo aos discípulos, e diz o seguinte: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Diferente de todas as semanas, nós vamos deixar esse texto para analisar no final, tá bem? Um dos tópicos da nossa lição dessa semana vem com o título Pequenos Grupos, uma ideia divina. Quando nós falamos da divindade, pensamos em três seres coeternos, distintos, separados um do outro. E esses três trabalhando em uma harmonia muito grande. Por exemplo, a criação. Vemos que a criação ela foi desenvolvida de uma forma compartilhada. Deus como um arquiteto, Jesus como um agente direto na criação e o Espírito Santo ali também como um agente direto num toque final. Isso nós vemos em toda a Bíblia. Podemos encontrar textos que deixam claro que Deus o Pai estava na criação. Jeremias 10, versículos 5 a 10. Jesus também estava ali na criação. Nós temos em João, capítulo 1, verso de 1 a 3, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17, Hebreus, capítulo 1, verso de 1 a 5. E o Espírito Santo também estava na criação? Sim. Gênesis, capítulo 1, verso 2, já diz que o Espírito Santo estava ali, pairava sobre as águas. E Jó 34, versículo 6, e também Salmo 104, versículo 30 e 31, diz que o Espírito Santo foi também um agente direto na criação. Ao longo da Bíblia, podemos ver também que além da criação, esses três seres trabalham em conjunto, trabalham de uma forma compartilhada. Na salvação da humanidade, vocês podem ver no ministério de Cristo, em todo momento, a divindade ela se apresenta de uma forma de pluralidade. Por exemplo, ao criar o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Após a queda do homem, eis que o homem se tornou como um de nós. Gênesis 3, verso 22. Lembra da Torre de Babel? Nós encontramos no capítulo 11 de Gênesis, verso 7. Desçamos e confundamos a linguagem de todos ali. Quando era para chamar um profeta, a missão, Isaías capítulo 6, versículo 8, quem há de ir por nós? A divindade nos ensina então essa missão. Nós podemos ver na divindade um pequeno grupo a se desenrolar. Olha, os pequenos grupos podem ter vários propósitos, mas o seu objetivo principal é ganhar almas para Jesus. No entanto, o pequeno grupo na divindade, o propósito principal ali é salvar cada um de nós. Os três trabalham em um acordo para salvar a raça caída, a humanidade. Bem, este é o propósito dos pequenos grupos. Salvar pessoas. O segundo tópico da nossa lição vem como título Os pequenos grupos nas Escrituras. Por exemplo, encontramos a experiência de um grande líder chamado Moisés, que após um conselho do seu sogro Jetro, que nós encontramos em Êxodo, capítulo 18, do verso 21 a 25, ele então divide ali a nação de Israel em grupos de 10 pessoas e separa ali pessoas, líderes de cada nação, para que pudesse então ajudá-lo no momento de aconselhar, resolver problemas, enfim. Um grande líder, então, Moisés, entendeu que os pequenos grupos eram de suma importância.
Do que falar então do grande líder chamado Jesus, que teve também um pequeno grupo. Em Marcos capítulo 3, versículo 13, vimos ali que ele separa um grupo de 12 pessoas, que são os discípulos, para poder então acompanhar, segui-lo, estar com ele. Sabe? Jesus ensina que essa missão não era apenas teoria. Jesus ele ensinava, mas logo depois ele mostrava na prática como então ele esperava que o reino pudesse se desenvolver na vida das pessoas. Esse também é o pequeno grupo. Ali nós compartilhamos a palavra de Deus, mas também nós podemos compartilhar de uma forma prática aquilo que Deus espera de sua igreja. Um terceiro tópico aqui, organizados para servir. Olha, para mim, a melhor metáfora, ou a principal metáfora que nós encontramos na Bíblia com relação à igreja, é de que a igreja é comparada a um corpo. E eu gostaria até de ler com você aqui um dos textos que está em 1 Coríntios, no capítulo 12, e o versículo 12 diz assim: porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo, pois todos fomos batizados em um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só único Espírito. Está vendo? Paulo nos compara a um corpo. Por quê? O corpo trabalha de uma forma unida. Cada função do corporal é organizada em um sistema integrado que trabalha para um objetivo comum. Meu amigo, os pequenos grupos proporcionam um ambiente para o exercício dos dons espirituais e podem ser o centro de evangelização de uma congregação. Na diversidade de dons, nos pequenos grupos, nós podemos descobrir então ali talentos. E esses talentos trabalhando em conjunto, nós cumprimos então a missão de Deus, chegamos no propósito a qual Ele então instituiu esse método, que é salvar pessoas. Nós somos um corpo, trabalhando em conjunto, de forma compartilhada, para desenvolvermos mutuamente, compartilhar talentos, como já foi dito, e tantas outras coisas que eu já mencionei aqui no início do nosso estudo. Sabe? Os pequenos grupos também são encontrados no Novo Testamento. E eu separei aqui para você vários textos da Bíblia, onde você pode estar analisando como realmente os pequenos grupos são de suma importância. Esses dias atrás eu li um folheto que dizia assim: voltar às origens. É momento de voltar às origens. Principalmente, nesse momento agora nós vimos essa necessidade, onde as igrejas foram fechadas. Não podemos nos reunir em um grupo maior, mas os pequenos grupos de pessoas, famílias, estavam reunidas ali buscando e louvando a Deus. Eu encontrei na Bíblia, aqui, por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 15, a igreja na casa de Ninfa. Filemão capítulo 1, versículo 2, nós encontramos a igreja na casa de Filemão. Romanos capítulo 16, versículo 3 a 5, encontramos ali um grupo reunido na casa de Áquila e Priscila. 1 Coríntios capítulo 16, verso 19, menciona novamente esse grupo reunindo ali,
constantemente na casa de Áquila e Priscila. Romanos 16, verso 23, vemos uma igreja na casa de Gaio. O que falar de Atos, capítulo 12, ali na casa de Maria, mãe de João Marcos, um grupo reunido, intercedendo pelo apóstolo que estava preso, o apóstolo Pedro. Atos 16, verso 39 a 40, encontramos um grupo reunido na casa de Lídia. Atos 10, você lembra? Quando Pedro chega na casa de Cornélio, há um grupo ali aguardando a ele para estudar a palavra de Deus. Marcos, no capítulo 14, versículo 12 a 16, nós encontramos ali a última ceia de Jesus com os discípulos. E aonde foi essa ceia? Também em uma casa. Uma casa, a última ceia. Em Atos 2, o Pentecostes também acontece em uma casa. Depois, então, dos discípulos estar reunidos ali, buscar um amor fraternal e uma comunhão fraternal sobre eles, foi derramado, então, o poder dos céus, e eles se viram envoltos ao Espírito Santo, saíram, então, para pregar, proclamar as verdades de Deus. Atos 2, versículo 46, no capítulo 5, também, aí no versículo 42, nós vemos que os discípulos se reuniam de casa em casa, e ali eles compartilhavam, né, o pão e estudavam a palavra de Deus. Foi um momento de muito crescimento, no desenvolvimento ali, né, da igreja, no início da igreja. Não falar que esse foi um dos meios a qual, então, a cada dia, Lucas ele faz questão de mencionar isso. Pessoas eram agregadas, a igreja crescia, a igreja se desenvolvia. Aqui estão os pequenos grupos. Ao longo da Bíblia, podemos encontrar aí, então, vários exemplos, tá? De que realmente nós precisamos voltar às origens. Precisamos nos reunir em grupos para estudar, então, a palavra de Deus. Nós tivemos uma pequena experiência com o fechamento das igrejas. E no início dessa epidemia, eu dizia, né, cheguei a dizer em um dos meus vídeos, nas lives que fiz, e também na igreja, na realidade, uma porta foi fechada para que dezenas e centenas de outras pudessem, então, estar sendo abertos, para que o nome de Deus pudesse estar sendo louvado, a palavra de Deus pudesse estar sendo estudada e pessoas pudessem estar conhecendo mais do Senhor Jesus. O último tópico da nossa lição vem com o título A Dinâmica dos Pequenos Grupos. Já mencionei aqui para você o porquê dos pequenos grupos. E o verso que nós lemos a princípio, que o Senhor diz que a seara está pronta, nós vemos aqui, analisando o contexto, que para os discípulos, aquela região era de poucas possibilidades para o progresso do Evangelho. Mas sabe, para Jesus, ele via uma grande oportunidade. E diante daquela cena, diante de tudo que estava acontecendo ali, Jesus então compartilha as boas novas. Ele diz assim: a seara está pronta. Meu amigo, uma das coisas que nós descobrimos neste verso, que não há problema com a seara. Jesus então, ele compartilha essas boas novas. A seara está pronta. Já está no ponto de colher. Mas logo depois, ele então coloca onde está o problema. Se o problema não está na seara, onde está? E ele então disse: falta trabalhadores. Está faltando os trabalhadores. E este então é o diagnóstico. E logo depois ele então dá um meio, um recurso. Ele então diz: rogai ao Senhor para que ele envie
trabalhadores para a seara. Está aí o problema, está a solução. E um dos meios para que isso possa estar acontecendo, para que nós possamos estar reunidos, orando, intercedendo, realmente que Deus envie os seus obreiros para essa colheita, são os PGs. É o pequeno grupo, um método, um meio que nasceu no coração daquele que não pode errar. Por isso, nesta live, neste vídeo, quero fazer um apelo a você. Abra o seu lar, forma um pequeno grupo, se reúne com um grupo de irmãos, mas lembrando que os PGs, ele não tem apenas uma função interna. Sim, ele tem o seu papel, que é desenvolver dons, reunir os irmãos no aprendizado, mas ele também tem o seu papel interno. Nós sempre, quando aconselhamos, instruímos sobre um pequeno grupo, dizemos que uma das atividades é colocar ali uma cadeira vazia. Por que essa cadeira vazia? Vai estimular os irmãos a trazer um visitante. Na realidade, tudo aquilo que Deus criou, tudo que Deus formou, tem um único objetivo. Ele tem um cunho missionário, é salvar pessoas. Então, abre o seu lar, se reúne um grupo de irmãos, convida a vizinhança, amigos, queridos, familiares, e vamos juntos estudar a palavra de Deus, vamos juntos rogar a Deus que realmente envie pessoas e esta colheita possa ser realizada, e pessoas possam ser salvas para o celeiro, para o reino de Deus, e nós possamos ver o final da história deste mundo de pecado. E em breve, dê os sons das trombetas de anjos, conduzindo o Salvador, e nós podemos estar na presença dele, com essas pessoas, para todos sempre. Abra o seu lar. Abra o seu lar. Permita que, assim como Paulo escrever, a igreja na casa de Ninfa, a igreja na casa de Priscila, a igreja na casa de Lídia, hoje também eu posso dizer a igreja na casa do Pedro, do João, do Adalberto, na casa do Júnior. Sim, há uma igreja fazendo e cumprindo o seu papel. Que Deus abençoe você. A nossa próxima lição, ela tem como título Compartilhando a História de Jesus, tá? E eu aguardo então você na próxima semana. Que Deus abençoe e até lá!